O telefone vibrou em cima da mesa exatamente no instante em que meu filho erguia a taça para o brinde de Natal, e aquele pequeno tremor de plástico ecoou dentro do meu peito como um mau presságio. A casa estava iluminada, a mesa farta, as risadas espalhadas pelo ar, mas de repente tudo ficou distante quando vi o número desconhecido surgir na tela. Abri a mensagem com os dedos trêmulos. Volte para casa. Agora. Meu coração disparou. Digitei de volta em desespero. Quem é? A resposta veio em segundos, fria e urgente. Confie em mim. Saia imediatamente. Levantei a cabeça devagar e encarei meu filho sorridente, erguendo o copo, sem imaginar que naquele exato momento alguém estava me arrancando daquele Natal para algo que eu jamais esqueceria. Eu tinha 65 anos e sempre fiz questão de manter o sorriso mesmo quando o coração pesava. O Natal para mim sempre foi sagrado. Mesmo depois da morte do meu marido, fiz questão de reunir todos os anos a pouca família que ainda me restava. Meu filho, minha nora, alguns parentes distantes. Naquela noite, tudo parecia perfeito demais. O peru dourado no centro da mesa, o cheiro de farofa, o brilho das taças, a música baixa ao fundo. Minha nora caminhava pela sala com seu vestido vermelho, distribuindo sorrisos calculados. Meu filho estava mais animado do que nunca, falando alto, abraçando todos, como se quisesse provar alguma coisa. E eu, sentada na cabeceira, observava tudo com aquele cansaço doce de quem acha que, apesar de tudo, venceu mais um ano. Mas aquela mensagem não me saía da cabeça. O telefone voltou a vibrar discretamente no meu colo. Outra mensagem. Eles estão na sua casa. Meu corpo inteiro gelou. Senti o suor brotar nas palmas das mãos. Olhei ao redor, tentando encontrar algum olhar que denunciasse o que estava acontecendo. Nada. Só sorrisos, brindes, gargalhadas. Levei a mão ao peito, como quem sente uma leve pontada de mal-estar. Meu filho foi o primeiro a notar. Mãe, está tudo bem? Sim, é só calor, respondi, forçando um sorriso. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Levantei-me da mesa com o coração disparado. Inventei uma desculpa rápida. Disse que estava me sentindo tonta e precisava ir para casa. Minha nora insistiu para que eu ficasse, com aquele tom doce demais que sempre me causou um incômodo estranho. Dona Helena, a senhora mal chegou. Falta tão pouco para a sobremesa? Eu realmente não estou me sentindo bem, respondi, pegando minha bolsa. Meu filho me olhou com uma expressão que, naquele momento, eu ainda não sabia interpretar direito. Não era preocupação pura. Havia algo sombrio, escondido por trás dos olhos. Eu te levo, mãe. Ele se ofereceu rápido demais. Não precisa, eu vou de carro, respondi, quase sem pensar. Ele hesitou por um segundo. Foi um segundo apenas, mas foi o suficiente para que um fio gelado atravessasse minha espinha. Despedi-me rapidamente, deixando para trás aquela mesa cheia de comida e falsidade. Do lado de fora, o ar frio da noite de Natal bateu no meu rosto como um aviso. Entrei no carro com as mãos tremendo, liguei o motor e parti. O caminho até minha casa parecia mais longo do que nunca. As ruas estavam vazias, iluminadas por luzes coloridas e silenciosas. Meu telefone vibrava de novo, mas eu mal tinha coragem de olhar. Quando finalmente olhei, havia apenas mais uma mensagem. Apresse-se. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Eu dirigia como nunca tinha dirigido na vida, ignorando sinais, sentindo a respiração curta. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. Assalto, invasão, engano, brincadeira macabra. Mas algo dentro de mim dizia que não era brincadeira. Quando dobrei a esquina da minha rua, vi meu portão entreaberto. O sangue gelou nas veias. Estacionei o carro de qualquer jeito e desci. A casa estava escura, nenhuma luz acesa, nenhum som. Apenas aquele silêncio pesado, denso. Caminhei devagar até a porta da frente, sentindo as pernas bambas, o coração disparando de forma dolorosa. Ao empurrar a porta, senti um cheiro estranho no ar.
Um cheiro metálico, forte, misturado com algo ácido. Tive náusea. Acendi a luz da sala e dei um passo para dentro. Meu mundo desabou naquele segundo. A casa estava completamente revirada. Gavetas abertas, almofadas no chão, portas de armários escancaradas. Mas o pior não era a bagunça. O pior estava no centro da sala. Minha mala antiga, que eu guardava no quarto de hóspedes, estava aberta. Dentro dela, jogados sem qualquer cuidado, estavam meus documentos, fotos antigas, escrituras, contratos, papéis do banco. Tudo exposto, tudo vasculhado. Caminhei até o quarto com as pernas que mal me obedeciam. A porta arrombada, a cama revirada, as gavetas da cômoda no chão. Meu cofre pequeno, onde eu guardava meus documentos mais importantes, estava aberto e vazio. Eu não fui assaltada. Eu fui escolhida. Senti um peso brutal no peito. Apoiei-me na parede para não cair. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, aceitei a chamada. Quem é você? Sussurrei com a voz falhando. Alguém que não conseguiu avisar antes. Respondeu uma voz masculina, baixa, nervosa. Seu filho e sua nora mandaram 2 pessoas aí hoje à tarde. Eles procuravam por documentos da casa e transferências bancárias. Meu coração quase parou. O quê? Minha voz saiu em um fio. Ouvi tudo por acaso. Eles acham que a senhora não volta mais hoje. O jantar de Natal era para mantê-la ocupada. Senti as pernas falharem. Eles fizeram isso? Perguntei quase sem ar. Sim, e isso é só o começo. O telefone caiu da minha mão. Fiquei parada no meio do quarto, cercada por décadas da minha vida espalhadas pelo chão, como se meu passado estivesse sendo pisoteado naquele instante. Sentei-me lentamente na beira da cama, olhando para meus papéis revirados, fotos antigas jogadas como lixo. Meu filho, o menino que eu criei sozinha, o homem por quem eu daria a própria vida. Ele tinha marcado aquele Natal para me manter longe da minha própria casa enquanto minha vida era invadida. A dor foi tão grande que eu quase gritei, mas não gritei. Chorei em silêncio. Naquele instante, eu ainda não sabia exatamente o que eles estavam planejando, mas uma certeza já se cravava dentro de mim como uma faca. Aquele Natal não tinha sido um convite de amor, tinha sido uma distração. Fiquei sentada por longos minutos na beira da cama, incapaz de reagir, olhando para a desordem que tomava conta do quarto. Minhas roupas estavam espalhadas pelo chão, gavetas abertas, papéis jogados como se não tivessem valor algum. Mas tinham. Cada um daqueles documentos era um pedaço da minha vida, da minha história, daquilo que eu construí com anos de trabalho, sacrifício e silêncio. A mão tremia quando me abaixei para juntar uma fotografia antiga do meu falecido marido. A moldura estava quebrada, o vidro estilhaçado. Era como se alguém tivesse decidido quebrar também as lembranças. Levantei-me com esforço e caminhei pela casa, cômodo por cômodo, tentando entender a extensão da invasão. Na cozinha, armários abertos, a despensa revirada, panelas no chão. Na sala, o sofá fora arrastado do lugar. Até o tapete havia sido levantado. Eles não procuravam joias ou dinheiro comum. Procuravam algo específico, algo que eu ainda não tinha plena consciência do que era. Quando cheguei ao escritório pequeno que eu mantinha ao lado da sala, senti um aperto ainda maior no peito. O computador estava ligado. Minha cadeira fora puxada bruscamente para trás. A gaveta onde eu guardava extratos bancários antigos estava completamente vazia. Aquela gaveta eu quase nunca abria. Só eu sabia o que havia ali. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Aproximei-me da mesa trêmula. O monitor exibia a tela de login de um site bancário. O cursor piscava calmamente, como se nada de errado tivesse acontecido. Mas algo estava errado. Muito errado. Entrei no quarto de hóspedes, aquele que quase nunca recebia visitas. A cama estava parcialmente desmontada. O colchão encostado na parede. Embaixo dela, um espaço que nunca havia sido usado. Agora estava vazio. Ali, ficava uma caixa de metal onde eu guardava os documentos mais antigos da família, inclusive papéis que ainda não haviam sido transferidos oficialmente para o meu nome após a morte do meu marido. A caixa não estava mais ali. Senti o chão sumir sob meus pés. Apoiei-me na parede para não cair.
A respiração ficou curta, rasgada. Minha mente tentava correr mais rápido do que meu coração era capaz de acompanhar. Aquilo não era um roubo comum. Era um saque direcionado. Alguém sabia exatamente onde procurar e o que levar. Voltei ao quarto e me ajoelhei no meio do caos. Comecei a juntar meus documentos com mãos trêmulas, separando o que ainda restava. Escritura da casa. Não estava ali. Procurações antigas. Não estavam. Contratos de aluguel de 2 pequenos imóveis que eu possuía tinham sumido. O seguro de vida também não estava. Meu estômago embrulhou de um jeito que pensei que fosse vomitar. Peguei o telefone do chão e liguei novamente para o número desconhecido. Demorou alguns segundos até que a ligação fosse atendida. Sou eu. Eu cheguei em casa, disse com a voz falha. Eles levaram tudo. Do outro lado, a respiração do homem parecia pesada. Eu sabia, murmurou. Dona Helena, a senhora corre perigo. Quem é você? Perguntei mais uma vez. Por que está me ajudando? Houve um breve silêncio. Eu trabalho para sua nora. Senti como se alguém tivesse me empurrado dentro de um precipício. Trabalho? Como assim? Sou contador. Faço a parte burocrática de muitas coisas para o casal. Mas hoje à tarde, sem saber que a senhora voltaria, ouvi uma conversa que me fez passar mal. Eles mandaram 2 pessoas aqui para adiantar o serviço. Que serviço? Perguntei quase sem voz. Transferência dos bens. Venda da casa. Tudo com base em documentos que seriam assinados usando procurações que já estavam prontas. Eles só precisavam afastar a senhora por algumas horas. O Natal foi perfeito para isso. Meu corpo começou a tremer de forma incontrolável. Eles pretendiam fazer isso sem eu saber? Sim, e mais. Ouvi sua nora dizer que a senhora já seria retirada do caminho em poucos meses, que tudo precisava estar resolvido antes disso. Retirada do caminho. As palavras martelaram dentro do meu crânio. Você está dizendo que... Não consegui concluir. Não posso afirmar exatamente o que eles planejavam depois, mas não parecia bom. Eles falaram em internação, incapacidade, doença súbita, tudo muito vago, mas muito calculado. Sentei-me novamente na cama, sentindo as pernas falharem. Por que você está me avisando? Perguntei finalmente. Porque eu ouvi sua nora dizer que, depois que tudo estivesse no nome deles, a senhora seria um problema resolvido. E eu não consegui dormir sabendo disso. Fechei os olhos por um instante. Meu próprio sangue parecia gelado correndo nas veias. Obrigada por me avisar, sussurrei. A senhora precisa sair daí agora. Eles voltam ainda hoje. Meu filho também participa disso? Perguntei com a voz rasgada. Do outro lado, houve silêncio. Um silêncio longo demais. Sim, respondeu ele por fim. Ele sabe de tudo. Desliguei o telefone com a mão tremendo como se não me pertencesse mais. Olhei ao redor do meu quarto, para a bagunça, para os retratos no chão, para a mala aberta. Tudo aquilo parecia um teatro da minha própria expulsão da vida que eu julgava segura. Meu filho sabia. O menino que eu criei sozinha, que dormiu nos meus braços quando teve febre, que eu alimentei com o pouco que tinha, que eu defendi do mundo inteiro, ele sabia. Um choro forte subiu do meu peito, mas eu o segurei antes que escapasse em gritos. Não queria chamar a atenção dos vizinhos. Não queria que ninguém soubesse ainda. Eu precisava pensar. Caminhei trêmula até a janela e olhei para fora. A rua permanecia vazia, decorada pelas luzes de Natal dos vizinhos. Crianças riam ao longe, famílias celebravam. E eu ali, dentro de uma casa violada, compreendendo que minha própria família havia sido a mão que revirou tudo. Voltei ao quarto e comecei a recolher o que restava com mais cuidado. Coloquei os documentos que sobraram dentro da bolsa. Peguei algumas roupas, dinheiro, meu celular, tudo em silêncio, com pressa e cautela. Antes de sair, caminhei lentamente até a sala mais uma vez e olhei para cada canto da casa. Aquele chão tinha recebido meus passos por décadas. Ali eu havia chorado, rido, rezado, esperado. Agora, aquele mesmo chão tinha sido pisado por estranhos enviados pelo meu próprio filho com a missão de me destruir sem que eu percebesse. Fechei a porta atrás de mim com o coração em pedaços. Fui para um pequeno hotel no centro da cidade, sem avisar ninguém. Paguei em dinheiro.
Não dei nome completo. Tremia tanto que mal conseguia assinar a ficha. No quarto escuro, sentei-me na beira da cama e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei pelo que perdi, pelo que me tiraram, pelo filho que já não existia mais da forma como eu conhecia. Naquela madrugada, mal consegui dormir. Cada barulho no corredor me fazia acreditar que eles tinham me encontrado. Meu telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ao amanhecer, recebi uma notificação no celular que quase fez meu coração parar novamente. Uma movimentação bancária de alto valor havia sido registrada em uma das minhas contas. Dinheiro que eu nunca autorizei sair. Ali, sozinha naquele quarto de hotel barato, com o sol nascendo por detrás das cortinas finas, eu entendi com clareza cristalina. O jantar de Natal não tinha sido um encontro de família. Tinha sido o álibi perfeito para o começo do meu desaparecimento financeiro. E talvez físico. E aquilo que eu encontrei dentro da minha própria casa era apenas a primeira prova de que eu já não estava apenas sendo traída. Eu estava sendo substituída. Passei a manhã inteira sentada na beira da cama do quarto de hotel, com o celular nas mãos e os olhos perdidos no nada, tentando assimilar a verdade que havia me sido lançada como uma faca no peito. Ele sabe de tudo. A voz do homem ao telefone ainda ecoava na minha cabeça. Eu repetia aquela frase mentalmente como se, ao repeti-la, pudesse transformá-la em mentira. Mas não era. Meu filho sabia. E isso doía mais do que a invasão da minha casa, mais do que o dinheiro que começava a desaparecer das minhas contas. Aquilo rasgava algo muito mais fundo. O vínculo que eu acreditei ser inquebrável. Enquanto a cidade acordava do lado de fora, eu voltava no tempo. Via, em flashes, o menino pequeno correndo pela casa simples onde morávamos, quando ele ainda era só meu. O pai tinha nos deixado cedo demais, e eu precisei aprender a ser duas pessoas ao mesmo tempo. Mãe e pai, colo e disciplina, proteção e sustento. Trabalhei em casas de família, lavei roupa para fora, passei noites em claro costurando para completar a renda. Muitas vezes fui dormir com fome para que ele pudesse comer melhor no dia seguinte. Ele era um menino sensível. Chorava com facilidade, tinha medo do escuro, acordava de madrugada, chamando por mim. Quantas vezes eu o puxei para a minha cama, mesmo exausta, só para sentir seu corpo pequeno se acalmar ao meu lado. Naquele tempo, ele dependia de mim para tudo, e eu me orgulhava disso. Talvez eu tenha me orgulhado demais. Cresceu rápido, como costumam crescer os filhos de mães sozinhas. Aprendeu cedo a se virar, a questionar, a desafiar. Eu acreditava que estava formando um homem forte. Não percebi quando a força dele começou a se transformar em dureza. Na adolescência, vieram as primeiras mudanças. Respostas secas, portas batidas, períodos longos fora de casa sem explicação. Eu atribuía a idade, aos hormônios, às influências. Sempre havia uma desculpa para proteger a imagem do filho que eu insistia em guardar. Depois que ele se casou, a distância se tornou concreta. A casa, que antes ecoava a nossa rotina, ficou silenciosa demais. Ele passou a me visitar menos. Os telefonemas diminuíram. As conversas ficaram rasas, apressadas. E sempre que eu comentava algo sobre a esposa dele, sentia um incômodo estranho na resposta. Mãe, você precisa entender que agora eu tenho a minha família. Naquela época, eu ainda acreditava que aquilo fosse apenas o curso natural da vida. Que filhos crescem, se afastam, constroem seus próprios lares. Não percebi quando aquele afastamento deixou de ser natural e passou a ser estratégico. Minha nora entrou na nossa história com passos suaves, sorriso educado, gentileza ensaiada. Nos primeiros meses, ela me chamava de mãe. Trazia presentes, fazia questão de almoçar comigo, mas algo no olhar dela sempre me causou um desconforto que eu nunca soube explicar. Era um olhar que calculava demais, observava demais, perguntava demais sobre minha casa, sobre meus rendimentos, sobre os imóveis que eu ainda tinha alugados, sobre o seguro de vida do meu falecido marido. É só curiosidade, dona Helena, ela dizia, com aquele sorriso fino. Com o tempo, ela começou a sugerir coisas ao meu filho. Pequenas sugestões, mudanças aparentemente simples. Talvez seja melhor você não ir tanto à casa da sua mãe.
Ela não gosta quando perdemos o domingo. Acho que aquela casa é grande demais para uma senhora sozinha. Já pensou em ajudar sua mãe a organizar melhor as finanças? E ele começou a repetir aquelas mesmas frases para mim, como se fossem pensamentos próprios. Você não acha que seria melhor vender essa casa um dia? Ele perguntou numa ocasião. É muita responsabilidade para você. Eu ri. Esta casa é tudo o que eu tenho. Foi aqui que eu criei você. Ele desconversou. Hoje, naquele quarto de hotel, compreendo que aquelas conversas não eram despretensiosas. Eram ensaios, testes. Eles já estavam medindo o terreno muito antes daquele Natal. Levantei-me da cama e fui até o banheiro. Lavei o rosto com água fria, tentando espantar o gosto amargo que subia da garganta. Olhei para mim no espelho. Uma mulher de 65 anos, olhos inchados de chorar, cabelos desarrumados, expressão cansada demais para aquela idade. Eu não via apenas uma mãe traída. Via alguém que havia passado a vida inteira colocando o filho acima de tudo, e agora pagava um preço alto por isso. Voltei ao quarto e peguei o celular. Havia uma mensagem nova do banco avisando sobre outra movimentação suspeita. Meu coração apertou. Tudo estava acontecendo rápido demais. Eles não estavam esperando. Tinham certeza de que eu não voltaria aquela noite. Talvez até acreditassem que eu não voltaria nunca mais. Respirei fundo e tomei uma decisão que me doeu quase tanto quanto a traição. Eu precisava falar com ele. Precisava ouvir da boca do meu próprio filho aquilo que eu já temia saber. Disquei o número com a mão trêmula. Chamou uma vez, 2, 3. Ele atendeu. Mãe, está tudo bem? A voz dele saiu preocupada demais para ser verdadeira. Não, respondi sem rodeios. Não está tudo bem. Eu voltei para casa ontem à noite. Houve um segundo de silêncio do outro lado. Você... voltou? Voltei. E encontrei a casa toda revirada. Meus documentos sumiram. Meus contratos. A escritura. O cofre. O silêncio durou mais tempo agora. Eu conseguia ouvir a respiração dele pelo telefone. Deve ter sido um assalto, mãe. Ele disse por fim. Assalto. Ele ainda fingia. Não minta para mim. Falei com a voz baixa, mas firme. Mandaram gente na minha casa enquanto eu estava no jantar. Eu sei disso. Do outro lado, o ar pareceu faltar. Ele pigarreou. Quem te disse isso? Não importa quem disse. Importa que eu sei. E também sei que você sabe. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia escutar minhas próprias palavras. Você participou disso? Perguntei diretamente. Houve uma pausa. Uma pausa grande demais para ser inocente. Eu ouvi um barulho ao fundo, como se alguém tivesse entrado no mesmo ambiente em que ele estava. Depois, sua voz voltou, mais controlada. Mãe, você está nervosa? Está vendo coisas onde não existem? Depois a gente conversa melhor sobre isso. Não me trate como louca, eu disse, sentindo as lágrimas voltarem. Eu preciso saber se você esteve envolvido. Você sempre exagera. Ele respondeu irritado. Está criando um drama por nada. Drama por nada. A casa invadida, os documentos sumidos, o dinheiro saindo das contas. Tudo, nada. Eu te criei sozinha. Falei com a voz quebrando. Eu passei fome para que você não passasse. Você sabe disso. O tom dele mudou. Ficou mais duro. Eu não te pedi isso, mãe. Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Eu fiz porque era minha obrigação. E porque eu te amava, respondi. Pois agora deixe a minha vida em paz. Eu construí a minha família. Você não manda mais em mim. Eu fechei os olhos por um instante. A dor era física no peito. Eu nunca quis mandar na sua vida. Só queria confiança. Confiança se constrói, mãe. Ele disse friamente. Não se cobra. Ali eu entendi que aquela conversa não me daria a verdade. Ela apenas confirmava aquilo que eu já sabia no coração. O filho que eu criei não existia mais da forma como eu o conheci. No lugar dele, havia um homem disposto a me apagar da própria história se isso servisse aos seus interesses. Se você sabe de alguma coisa sobre o que aconteceu na minha casa, ainda é tempo de me dizer. Eu disse numa última tentativa. Ele suspirou fundo. Cuide da sua vida, mãe. Você anda se metendo onde não deve. A ligação foi encerrada. Fiquei longos minutos olhando para a tela escura do celular. Não havia mais dúvidas. Não havia mais esperança de que tudo fosse um grande engano. Meu filho tinha atravessado uma linha da qual não se volta.
Naquele momento, algo dentro de mim se partiu definitivamente. Não foi apenas de dor, foi de ilusão. A ilusão de que o amor de mãe é sempre suficiente para impedir que um filho se perca. Eu chorei. Chorei muito, sozinha naquele quarto de hotel, com as mãos no rosto, tentando não fazer barulho para que ninguém ouvisse. Chorei pela criança que ele foi, pelo homem que eu acreditei que ele se tornaria, e pela mulher que eu era, obrigada a aceitar que tinha criado alguém que agora trabalhava contra a sua própria mãe. Mas quando o choro cessou, restou algo diferente no lugar da dor imediata. Restou lucidez. Eu não estava apenas diante de um golpe financeiro. Eu estava diante de uma guerra silenciosa dentro da própria família. E pela primeira vez, eu compreendi que, se não reagisse, não perderia apenas minha casa ou meu dinheiro. Eu perderia a minha própria existência. E eles não parariam até que isso acontecesse. Naquele quarto de hotel barato, ainda com a voz do meu filho ecoando nos ouvidos, eu consegui finalmente dar um nome claro ao rosto por trás daquela traição. Minha nora. Sempre foi ela. Meu filho podia até ter cedido, participado, fechado os olhos, mas a mente por trás de tudo aquilo tinha um olhar frio e calculista que eu conhecia bem. O olhar dela. Lembrei-me da primeira vez que ela entrou na minha casa. Jovem, elegante, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Eu me esforcei para gostar dela. Fiz questão de agradar. Cozinhei seus pratos preferidos, elogiei seu trabalho, abri minha intimidade como quem recebe alguém da família. Mas, desde o início, ela não fazia perguntas por curiosidade. Fazia por interesse. A casa é só sua mesmo, dona Helena? Perguntou certa vez, circulando pela sala como quem mede cada parede. Era do pai dele também, respondi. Mas sim, agora é só minha. Naquele dia, os olhos dela brilharam de um jeito estranho. Disfarçado, rápido, quase imperceptível. Mas eu vi. Na época, ignorei. Depois vieram as perguntas sobre os imóveis que eu alugava, sobre o dinheiro que ainda entrava todo mês, sobre quanto eu recebia de pensão, sobre se eu tinha algum seguro de vida. Sempre em tom casual, sempre com um sorriso educado. É importante se prevenir, né? Ela dizia. Com o tempo, ela passou a se oferecer para ajudar com a organização das minhas finanças. Hoje em dia, essas coisas são todas digitais. A senhora pode acabar se confundindo, dizia. Era sempre a mesma palavra, confundir. Como se eu já fosse, aos 60 e poucos anos, uma mulher meio perdida. Como se minha idade fosse um carimbo de incapacidade. E eu deixei que ela chegasse perto demais. Permiti que ela tivesse acesso às senhas por segurança. Aceitei que ela guardasse cópias de alguns documentos para facilitar no futuro. Assinei papéis sem ler direito porque meu filho pediu. E cada vez que eu hesitava, ela ria com doçura. A senhora confia na gente, né? Confiava. Hoje, naquele quarto de hotel, eu via claramente o desenho por trás de tudo. Ela não roubava usando as mãos sujas. Ela roubava usando palavras, dedos leves, sorrisos e paciência. Roubava em silêncio. Roubava enquanto eu ainda acreditava que era amada. Passei a manhã inteira revirando as poucas mensagens antigas que ainda tinha dela no celular. Tudo parecia agora carregar um duplo sentido. Convites para sair de casa em horários estratégicos. Sugestões sutis para que eu deixasse documentos em locais acessíveis. Dicas para que eu centralizasse tudo, para facilitar quando ficasse mais velha. Quando ficasse mais velha. Como se eu já estivesse sendo preparada para deixar de existir muito antes daquela noite de Natal. Ao meio-dia, alguém bateu na porta do meu quarto. Meu coração disparou por um instante, mas era apenas a camareira. Mesmo assim, minha respiração levou vários minutos para se acalmar. Eu estava vivendo em estado de alerta constante. Cada ruído parecia ameaça, cada sombra parecia perseguição. Peguei o telefone novamente e liguei para um número desconhecido, do contador que havia me avisado. Precisava de mais informações. Ele atendeu rapidamente. Dona Helena, eu estava esperando sua ligação. Você pode me explicar melhor o que sabe sobre a minha nora? Perguntei. Tudo, sem esconder nada. Ele hesitou por um segundo antes de falar. Ela não é apenas sua nora, disse. Ela também é sócia informal de 2 empresas que o seu filho nunca colocou no nome dele. Tudo está no nome de Laranjas.
Mas o dinheiro vem de lugares questionáveis. Que tipo de lugares? Perguntei, sentindo o estômago afundar. Gente que perde tudo em acordos mal explicados. Senhores idosos que assinam documentos achando que estão renovando contratos. Viúvas que acreditam estar apenas organizando a herança. Minhas mãos começaram a suar. Você está me dizendo que ela faz isso com outras pessoas? Sim, dona Helena. A senhora não é a primeira. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. E por que meu filho aceitou isso? Ele soltou um suspiro pesado do outro lado da linha. Porque ela controla tudo. Ele depende financeiramente dela. Dívidas, investimentos arriscados. Ele já não tem escolhas livres há muito tempo. Fechei os olhos. Então eu sou apenas mais uma. Houve silêncio por alguns segundos. A senhora é a maior de todas, ele respondeu. Pela casa, pelos imóveis, pelo valor envolvido. Aquela frase me atravessou como um soco no estômago. Eu não era apenas a mãe. Eu era o prêmio maior. E você? Perguntei. Por que resolveu me avisar agora? Porque ontem ela disse algo que me fez perder o sono. Disse que depois do Natal a senhora não seria mais um problema. Que tudo estaria resolvido. Meu coração quase parou outra vez. O que exatamente ela quis dizer com isso? Não sei com certeza, mas ouvi palavras como interdição, internação e acidente. Senti minhas pernas fraquejarem, mesmo sentada. Então eles iam além de me roubar. Sim, ele confirmou. Eles queriam tirar a senhora de vez do caminho. Desliguei o telefone com a sensação de que o chão tinha desaparecido sob meus pés. Minha nora não queria apenas minha casa. Ela queria o meu lugar no mundo. Queria que eu deixasse de ser dona da minha própria história. Fiquei pensando em todas as vezes em que ela me olhou com aquele sorriso polido. Em todas as vezes em que ela segurou minha mão dizendo que eu fazia parte da família. Em todas as vezes em que me chamou de mãe, com a voz doce, enquanto por dentro me contava como um número. Naquele instante, a dor de mãe se misturava a algo ainda mais profundo, a humilhação de ter sido enganada dentro da própria casa por alguém que eu acolhi. Peguei o celular e quase liguei novamente para o meu filho. Quase, mas parei. Já não adiantava mais implorar por verdade onde só havia conveniência. Ele já tinha feito a escolha dele. E não tinha sido por mim. Passei a tarde inteira repassando mentalmente cada gesto, cada frase, cada visita. Agora tudo fazia sentido. As tentativas de me afastar de casa, as sugestões para que eu viajasse, os convites insistentes para que eu passasse mais tempo fora. O jantar de Natal tinha sido apenas a culminação de um plano que vinha sendo construído havia anos. Eu não era apenas uma mãe traída. Eu era uma vítima cuidadosamente preparada. Quando a noite caiu, sentei-me na beira da cama e encarei meu reflexo no espelho do quarto. Uma mulher cansada, amedrontada, mas ainda de pé. Eu sentia medo, sim, um medo profundo, mas junto dele, algo começava a nascer, uma revolta silenciosa. Eles me tiraram a tranquilidade, tentaram me tirar a casa, tentaram me tirar o futuro. E agora eu sabia, estavam dispostos até a me tirar do caminho como se eu fosse um obstáculo descartável. Mas eu ainda estava viva. E aquela mulher que roubava sem usar as mãos ainda não fazia ideia de que eu começava, lentamente, a acordar para o que precisava ser feito. A noite caiu pesada sobre a cidade e eu continuava sentada na beira da cama do hotel, olhando para a parede como se ali estivessem todas as respostas que eu ainda não tinha coragem de encarar. As palavras do contador ecoavam na minha cabeça. Interdição, internação, acidente. 3 palavras que, juntas, desenhavam um futuro onde eu simplesmente deixaria de existir como pessoa. Não apenas financeiramente, mas como ser humano. Eu precisava de provas. Até então, tudo o que eu tinha eram relatos, movimentações bancárias estranhas, documentos desaparecidos. Era grave, sim, mas eu sentia que havia algo ainda mais profundo por trás de tudo aquilo. Algo que explicaria por que eles tinham pressa. Porque aquele Natal tinha sido escolhido como o dia ideal para me afastar de casa. No dia seguinte, bem cedo, voltei discretamente ao meu bairro. Estacionei o carro a 2 ruas de distância da minha casa. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Observei a fachada por alguns minutos. Tudo estava silencioso. Nenhuma movimentação.
Criei coragem e caminhei até o portão. A fechadura tinha sido trocada. Aquilo me atingiu com a violência de um tapa. Eles não apenas haviam entrado na minha casa, eles já a consideravam deles. Dei alguns passos para trás, sentindo o chão sumir sob meus pés. Foi então que algo me chamou a atenção do outro lado da rua. O carro do meu filho estava estacionado ali, parcialmente escondido pela sombra de uma árvore. Meu estômago revirou. Esperei dentro do carro com o motor desligado, observando de longe. Cerca de 20 minutos depois, vi meu filho sair da minha casa. Tinha um molho de chaves na mão. Falava ao telefone gesticulando nervoso. Está quase tudo pronto. Consegui ouvir quando ele passou mais perto da calçada. Falta só resolver a situação dela. A situação dela. Ele entrou no carro e foi embora. Esperei mais algum tempo antes de descer. Andei até o portão novamente e apertei a campainha, mesmo sabendo que ele provavelmente não abriria. Quem abriu foi minha nora. Ela me olhou com surpresa fingida. Dona Helena, o que a senhora está fazendo aqui? Esta é a minha casa, respondi, com a voz firme apesar do tremor interno. A senhora deveria ter nos avisado, disse ela, abrindo apenas uma fresta do portão. Estamos organizando algumas coisas. Organizando ou esvaziando? Perguntei, encarando-a diretamente. Por um segundo, o controle no rosto dela vacilou. Mas logo o sorriso educado voltou. A senhora anda muito nervosa. Isso não é bom para sua saúde. Saúde. Sempre essa palavra como arma. Quero meus documentos de volta, eu disse. Agora. Ela soltou uma risada curta, quase debochada. Os documentos estão em segurança. Tudo está sendo feito para o seu bem. Para o meu bem ou para o seu? Perguntei. Nesse instante, vi meu filho surgir atrás dela, no fundo do corredor. Mãe, você não devia estar aqui, disse ele, com impaciência. Você está se comportando de maneira instável. Instável. O primeiro passo para me transformar em incapaz. Instável é invadir a casa da própria mãe, respondi. Ele desviou o olhar. Estamos apenas tentando resolver as coisas de forma prática. Resolver como? Me tirando da minha própria vida? O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer confissão. Minha nora deu um passo à frente. Dona Helena, vamos ser diretos. A senhora já está velha, sozinha, confusa. Esta casa é grande demais. Esses bens, responsabilidade demais. O melhor é passar tudo para quem ainda tem vida pela frente. Aquelas palavras cortaram mais do que qualquer grito. E vocês acham que têm o direito de decidir isso por mim? Perguntei, com a voz trêmula de indignação. Não é questão de direito, respondeu ela fria. É questão de conveniência. Foi naquele instante que entendi o tamanho da frieza da mulher diante de mim. Não havia amor. Não havia culpa. Havia apenas cálculo. Você sempre foi um peso para nós, continuou ela. Mas agora isso vai acabar. Meu filho permanecia em silêncio. E aquele silêncio era mais cruel do que qualquer palavra. Você concorda com isso? Perguntei a ele com o coração apertado. Você concorda que eu seja tratada como um peso? Ele respirou fundo. Mãe, você não entende como o mundo funciona. Hoje tudo é rápido. Quem não acompanha, fica para trás. Eu te sustentei para você aprender a abandonar a própria mãe? Ele não respondeu. Naquele momento percebi que aquela conversa não me daria mais nada. Nem documentos, nem arrependimento, nem verdade completa. Dei 2 passos para trás. Vocês vão se arrepender, eu disse finalmente. Minha nora sorriu com desdém. A senhora está delirando. E logo ninguém mais vai levar seus delírios a sério. Voltei para o carro com o coração em frangalhos, mas dessa vez a dor vinha misturada a uma clareza assustadora. Eles estavam preparando algo muito maior do que eu imaginava, e o tempo era curto. No caminho de volta ao hotel, meu telefone vibrou. Era uma mensagem do contador. Dona Helena, encontrei algo que a senhora precisa ver. Urgente. Marcamos de nos encontrar num pequeno escritório afastado do centro naquela mesma tarde. Quando cheguei, ele já me esperava com uma pasta grossa sobre a mesa. O que é isso? Perguntei. O verdadeiro motivo da pressa deles. Ele abriu a pasta e espalhou vários documentos diante de mim. Reconheci imediatamente minha assinatura. Isso é meu pedido de interdição? Perguntei, horrorizada.
É um pedido formal para declarar a senhora legalmente incapaz, explicou. Está quase completo. Falta apenas a validação médica final. Meu corpo gelou. Mas eu nunca pedi isso. Não pediu, confirmou. Eles falsificaram as suas assinaturas e pretendem apresentar a senhora como alguém que sofre de confusão mental avançada. E depois, ele respirou fundo. Depois, com a senhora declarada incapaz, eles assumiriam o controle de todos os seus bens, casa, contas, imóveis, tudo. E eu? Ele hesitou. Internação. Talvez em uma clínica distante. Ou, se algo inesperado acontecesse, um acidente natural encerraria tudo. Senti uma náusea violenta. Eles iam me apagar da vida, com documentos. Sim, afirmou ele. E o jantar de Natal foi só para tirá-la de casa enquanto avançavam mais esse processo. Antes que eu pudesse reagir completamente àquele choque, meu telefone vibrou novamente. Era uma notificação do banco. Uma nova tentativa de transferência acabara de ser bloqueada por segurança. Eles não estavam esperando mais. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Saí daquele pequeno escritório com as pernas bambas, segurando a bolsa contra o peito como se ela fosse um escudo frágil contra o mundo que começava a ruir ao meu redor. O pedido de interdição falsificado girava na minha cabeça como um aviso de sentença. Eles não queriam apenas meus bens. Eles queriam minha voz, minha assinatura, minha existência legal. Queriam que eu continuasse respirando apenas até que tudo estivesse oficialmente no nome deles. Depois, eu seria um detalhe facilmente descartável. Voltei para o hotel sem sentir o caminho. O corpo se movia sozinho, como se eu estivesse andando dentro de um sonho ruim do qual não conseguia acordar. Assim que fechei a porta do quarto atrás de mim, minhas forças me abandonaram por completo. Sentei-me no chão, de encosto à parede, e chorei como não chorava havia muitos anos. Chorei pela humilhação, pela violência que não deixava marcas visíveis, pela velhice usada como arma contra mim. Chorei, acima de tudo, pela dor de saber que meu próprio filho era a peça central de tudo aquilo. Eu não era convidada para o Natal. Eu era o alvo. A lembrança do jantar voltou inteira à minha mente. O sorriso apressado do meu filho. Os olhos atentos da minha nora me observando a cada movimento. A insistência para que eu ficasse até tarde. O brinde exagerado. A falsa alegria. Tudo fazia sentido agora. Eles queriam ter certeza de que eu não voltaria para casa cedo. Queriam tempo. Precisavam de tempo para violar minha vida com tranquilidade. Deitei-me na cama e fiquei encarando o teto por longos minutos. O telefone repousava sobre o criado mudo, em silêncio. Pela primeira vez desde aquela noite de Natal, ninguém me vigiava diretamente. E foi justamente nesse silêncio que a verdade se assentou dentro de mim como uma pedra pesada. Eu não podia mais agir como mãe. Precisava agir como alguém que estava sendo caçada. Na manhã seguinte, acordei com o corpo cansado, mas com a mente estranhamente alerta. Algo dentro de mim tinha mudado. A dor continuava ali, mas agora vinha acompanhada de uma lucidez fria. Aquela lucidez que nasce quando a gente entende que não há mais espaço para ingenuidade. Decidi sair cedo do hotel e caminhar um pouco pelas ruas ainda adormecidas da cidade. Precisava sentir o mundo real para não enlouquecer. O ar da manhã estava fresco. As padarias começavam a abrir as portas. Pessoas comuns iam trabalhar. A vida seguia como se nada estivesse acontecendo. E ainda assim, dentro de mim, tudo estava em colapso. Caminhei até uma pequena praça, onde costumava ir com meu filho quando ele ainda era criança. Sentei-me no mesmo banco de pedra onde, anos atrás, ele havia aprendido a andar de bicicleta. Lembrei-me do dia em que ele caiu e machucou o joelho. Chorava tanto que mal conseguia respirar. Eu o abracei, beijei o machucado e disse que passaria. E passou. Mas agora, a dor era outra, e não havia beijo que pudesse curar. Voltei para o hotel decidida a dar um passo que eu vinha adiando por medo, procurar um advogado por minha conta. O contador já tinha me alertado sobre a gravidade, mas eu precisava de alguém que me orientasse legalmente antes que eles avançassem ainda mais.
Marquei o horário para aquela mesma tarde. Durante as horas de espera, recebi novas notificações do banco. Pequenas tentativas de movimentação, agora de valores menores, como se estivessem testando os limites do sistema. Cada alerta era como uma facada lenta, calculada. À tarde, sentei-me diante do advogado com as mãos suadas. Contei tudo, desde a ligação misteriosa no Natal até a descoberta do pedido de interdição. Ele ouviu em silêncio. Tomou notas. Folheou os documentos que eu ainda tinha. Ao final, respirou fundo. Dona Helena, a senhora está sendo vítima de um esquema criminoso muito bem articulado, disse com calma. Envolve falsificação de documentos, apropriação indébita, fraude patrimonial e tentativa clara de interdição fraudulenta. E meu filho? Perguntei com a voz embargada. Se ele participa, responde criminalmente como qualquer outra pessoa. Engoli em seco. Eu ainda tenho como me proteger? Tem, sim, respondeu. Mas a senhora vai precisar agir com rapidez e discrição. A primeira coisa é bloquear todas as movimentações possíveis, alterar senhas, comunicar oficialmente o banco sobre tentativa de golpe e registrar ocorrência. Mas pelo que a senhora me contou, isso ainda não encerra o perigo. Eles vão tentar de novo, murmurei. Vão, ele confirmou, e possivelmente com mais ousadia. Saí do escritório com uma pasta de orientações e o coração disparado. Tudo agora tinha nomes formais: crimes, artigos, medidas cautelares. Mas no fundo, para mim, tudo continuava sendo apenas uma coisa: a tentativa brutal de me apagar da própria vida. Naquela noite, deitada novamente no quarto do hotel, pensei se deveria ligar para o meu filho mais uma vez. Não para discutir, não para acusar, apenas para ouvir sua voz sem filtros, para tentar encontrar qualquer resquício do menino que um dia existiu. O telefone esteve na minha mão por vários minutos, mas no fim eu o coloquei de volta na mesa. Algumas verdades só nos ferem mais quando insistimos em encará-las de frente. Na madrugada, acordei com o telefone vibrando. Uma nova mensagem do contador. Eles estão com pressa. Sua nora marcou consulta com um médico amanhã, provavelmente para validar o laudo final. Meu corpo inteiro arrepiou. O laudo final. Aquilo significava que o tempo estava se esgotando. Eles estavam prestes a dar o passo que tornaria o pedido de interdição irreversível. Depois disso, minha palavra não teria mais valor jurídico algum. Sentei-me na cama no escuro e respirei fundo várias vezes, tentando controlar a ansiedade que ameaçava me engolir. Por alguns segundos, senti um desejo quase infantil de desaparecer, de fugir para algum lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu não precisasse mais ser mãe, vítima, herança. Mas o desejo passou. No lugar dele, surgiu algo mais forte. Eu não podia fugir. Se fugisse, eles venceriam. Ao amanhecer, enviei uma mensagem curta ao advogado. Eles vão validar o laudo hoje. O que faço? A resposta veio em poucos minutos. Precisamos de prova direta, algo que os comprometa sem margem de interpretação. Prova direta. Essa expressão ficou martelando na minha cabeça. Prova direta significava gravação, documento, confissão. Algo que não pudesse ser negado. Algo que não dependesse apenas da minha palavra contra a deles. E pela primeira vez, compreendi que eu teria que me aproximar do perigo de propósito. Eu teria que voltar para o centro do jogo. Peguei o telefone e liguei para o meu filho. Ele atendeu rapidamente, como se estivesse esperando aquela ligação. Mãe? Deixei a voz sair cansada, frágil, como eles esperavam que eu fosse. Eu não estou me sentindo bem. Acho que estou mesmo confusa. Talvez você tenha razão sobre eu precisar de ajuda. Houve um breve silêncio do outro lado. Depois, a voz dele mudou levemente, ganhando um tom quase satisfeito. A gente só quer o seu bem, mãe. Eu sei, murmurei. Talvez eu devesse confiar mais em você. Ao fundo, ouvi um sussurro que não era dele. A voz da minha nora. Traga-a amanhã. Meu filho voltou a falar. Venha para casa hoje à tarde. Vamos resolver tudo com calma. Meu estômago se revirou. Eu vou, respondi, com a voz trêmula de propósito. Desliguei o telefone com as mãos geladas. Sentei-me na beira da cama e fechei os olhos por um instante. O passo que eu acabara de dar era perigoso. Talvez o mais perigoso de todos.
mas também poderia ser o único capaz de me salvar. Naquela manhã, enquanto arrumava minha bolsa, colocando dentro dela o celular, alguns documentos escondidos e um pequeno gravador que o advogado havia me orientado a usar, eu fiz algo que nunca havia feito antes diante de um espelho. Olhei para mim mesma e disse em voz baixa: agora não é mais sobre ser mãe, é sobre sobreviver. E pela primeira vez desde a noite de Natal, senti que não estava mais apenas reagindo ao ataque. Eu estava me preparando para enfrentá-lo. Voltei para a casa do meu filho no fim da tarde com o coração acelerado como se eu estivesse caminhando direto para a boca de um animal faminto. Cada metro percorrido parecia um desafio contra o instinto de sobrevivência que gritava para eu correr. Mas eu não podia correr. Não agora. Eu precisava da verdade completa. Precisava da prova direta. Precisava que eles acreditassem na personagem que eu havia decidido interpretar. A velha fraca, confusa e finalmente rendida. Meu filho abriu o portão com um sorriso contido. Aquele sorriso que misturava alívio e cálculo. Que bom que a senhora veio, mãe. Observei o interior da casa com olhos atentos. Tudo parecia normal. Limpo demais. Arrumado demais. Como se quisessem apagar qualquer vestígio do desespero que rondava aquele lugar por trás das paredes. Minha nora surgiu logo depois, com a expressão doce que sempre usava quando queria parecer inofensiva. Dona Helena, como está se sentindo hoje? Perguntou, segurando meu braço com força disfarçada de cuidado. Muito cansada. A cabeça anda estranha, murmurei, deixando a voz fraca. Ela trocou um olhar rápido com meu filho. Um olhar de entendimento silencioso. Ali, eu confirmei algo que já suspeitava. Tudo o que diziam entre si era feito através de códigos que só eles compreendiam. Sentaram-me no sofá como se eu fosse uma criança prestes a desmaiar. Trouxeram água. Perguntaram se eu queria me deitar. Tudo era encenação. Tudo era controle. Mãe, nós estamos preocupados com você, disse meu filho, sentando-se à minha frente. Essa confusão toda é sinal de que você precisa de acompanhamento médico. Eu também acho, respondi, fingindo derrota. Talvez vocês tenham razão. Minha nora respirou aliviada. Nós já estamos cuidando disso. Amanhã mesmo vamos a um médico da nossa confiança. Médico da confiança deles. Meu corpo gelou por dentro. Se for para o meu bem, sussurrei. Aquilo foi música para os ouvidos deles. Fui conduzida ao quarto de hóspedes, aquele que agora era usado como cenário para a minha suposta fragilidade. Assim que fiquei sozinha, fechei a porta com cuidado e sentei-me na beira da cama. Tirei da bolsa o pequeno gravador e escondi debaixo do colchão, deixando-o ligado. Meu coração batia forte demais, mas eu respirava fundo, lembrando das palavras do advogado. Prova direta. Ouvi passos no corredor. Minha nora entrou no quarto com 2 copos de água e alguns comprimidos na mão. O médico recomendou começar hoje mesmo a medicação, disse com um sorriso ensaiado. Olhei para aqueles comprimidos como se fossem soldados esperando ordem para atacar. Eu posso tomar amanhã? Estou um pouco enjoada. Ela inclinou a cabeça, observando-me. Melhor não adiar, dona Helena. É para o seu próprio bem. Tomei os comprimidos fingindo engolir. Deixei-os escorregar para a lateral da boca e os escondi cuidadosamente na mão. Depois, disfarcei jogando-os discretamente no bolso. Engoli apenas a água. Está vendo como é fácil confiar? Ela disse sorrindo. Agora é só descansar. Assim que ela saiu, eu tremia da cabeça aos pés. Eles achavam que estavam vencendo, e eu precisava continuar permitindo isso. À noite, durante o jantar, a conversa girava em torno da tal consulta médica. Meu filho parecia animado demais com algo que deveria ser apenas cuidado com a própria mãe. Minha nora falava de clínicas, de repouso, de tranquilidade. Cada palavra parecia um passo a mais no meu funeral em vida. Depois que tudo estiver resolvido, você vai descansar muito melhor, ela disse, segurando minha mão. Assenti em silêncio. O gravador debaixo da cama seguia ligado. Na madrugada, acordei com vozes sussurradas no corredor. Meu corpo inteiro ficou rígido. Ouvi a voz da minha nora. Amanhã o laudo sai. Depois disso, é só dar entrada na papelada. Ela não vai nem perceber. E se ela desconfiar? Perguntou meu filho. Ela já está quebrada por dentro. Confia em você. Confia em mim. Velhos sempre confiam demais. Senti um enjoo subir violentamente. E depois da interdição?
Depois, a clínica. E com o tempo, a vida segue sem ela nos atrapalhar. Silêncio. Eu ainda sou o filho dela, murmurou ele, com um fio de hesitação. E justamente por isso, tudo já está resolvido, respondeu minha nora fria. Você vai herdar tudo limpo, sem culpa, sem barulho. Meu coração quase parou. Eles falavam de mim como se eu fosse um objeto, como se eu já estivesse morta. Na manhã seguinte, segui com eles até a clínica. Permaneci em silêncio, obediente, fingindo estar confusa. O médico me fez perguntas simples. Respondi de forma hesitante de propósito. Minha nora completava cada resposta antes mesmo que eu conseguisse terminar. Ao sair da sala, ela estava visivelmente satisfeita. Isso foi mais fácil do que imaginei. Ela murmurou. No carro, meu filho permanecia calado. Quando voltamos para casa, fui deixada novamente no quarto. Assim que fiquei sozinha, peguei o celular escondido e enviei uma única mensagem ao advogado. Tenho gravações, falas completas. Eles confessaram tudo. A resposta veio rápida. Perfeito. Não confronte. Continue fingindo. Vamos agir no momento certo. Passei o resto do dia em silêncio, pensando na mulher que eu fui e na mulher que eu precisava ser agora. Eu jamais imaginei que teria que enganar o próprio filho para continuar viva. Jamais imaginei que fingiria ser fraca para sobreviver ao ataque de quem eu mais amei. À noite, a conversa deles ficou ainda mais ousada. Falavam de venda da casa, de prioridades, de viagens futuras, como se eu já estivesse internada, como se eu já não escutasse mais nada. E eu escutava tudo. Cada palavra era prova, cada risada era acusação. Antes de dormir, minha nora entrou novamente no quarto com os remédios. Desta vez, trouxe uma seringa. É só uma vitamina, disse. Senti o pânico subir com força. Eu prefiro não tomar injeção, murmurei. Ela sorriu, fria. Não precisa ter medo. Dura só alguns segundos. Meu corpo inteiro gritava para reagir, mas eu me mantive inerte. Senti a agulha perfurar a pele. O líquido invadir meus músculos. Fechei os olhos fingindo apagar. Mas eu não apaguei. Fiquei acordada, sentindo o corpo pesado, mas a mente afiada como faca. Ouvi quando ela saiu do quarto. Ouvi quando ela trancou a porta por fora. Ouvi quando conversou com meu filho no corredor. Amanhã tudo termina. Foi ali, deitada naquela cama, aprisionada dentro do próprio corpo, que eu tive absoluta certeza de uma coisa. Se eu não tivesse gravado tudo, se eu não tivesse fingido, se eu não tivesse sido mais esperta do que eles esperavam, eu não acordaria para ver o próximo amanhecer fora de uma instituição. Ou talvez nem acordasse mais. E foi ali, na escuridão daquele quarto, que o meu plano deixou de ser apenas defesa. Ele passou a ser ataque. A manhã nasceu pálida do outro lado da janela, e eu despertei com o corpo pesado, como se cada músculo estivesse mergulhado em areia úmida. A injeção da noite anterior ainda pulsava sob minha pele, espalhando uma dormência estranha, enganosa, feita para confundir mais do que para destruir. Abri os olhos lentamente, fingindo confusão, e deixei que eles me vissem acordar como uma velha desorientada, exatamente como esperavam. Minha nora apareceu logo cedo, com passos suaves demais para serem gentis. Dormiu bem, dona Helena? Perguntou, ajeitando o cobertor. Não sei. Acho que sim. Estou meio tonta, murmurei, deixando a voz arrastada. Ela sorriu. Um sorriso de vitória contida. É normal no começo. O importante é confiar na gente. Confiar. Aquela palavra já não tinha qualquer significado para mim. Meu filho surgiu atrás dela, com uma expressão que misturava ansiedade e culpa mal disfarçada. Hoje vai ser um dia importante, mãe, disse ele. Tudo vai ficar mais tranquilo depois de hoje. Olhei para ele com olhos cansados, propositalmente turvos. Você promete? Ele engoliu em seco. Prometo. Fui levada até a sala, quase sendo carregada. Eles faziam questão de mostrar para todos, vizinhos, porteiro, qualquer pessoa que passasse, que eu era uma senhora debilitada, sem força, sem controle. E quanto mais fraca eu parecia, mais seguros eles se tornavam. Dentro de mim, no entanto, algo ardia com uma lucidez implacável. Durante a manhã, minha nora falou ao telefone várias vezes, sempre em voz baixa, sempre se afastando. Mas eu percebia as palavras soltas que escapavam. Laudo,
assinatura, transferência, hoje ainda. Meu filho andava de um lado para o outro, nervoso como alguém que espera o resultado de uma aposta que não pode perder. Por volta do meio-dia, eles se arrumaram para sair. Vamos resolver os últimos detalhes no cartório, disse ela. Você vai ficar descansando aqui. Eu não vou junto? Perguntei em tom frágil. Ela lançou um olhar rápido ao meu filho. Não precisa. Você pode passar mal. É melhor ficar em repouso. Repouso. A palavra que disfarçava minha prisão. Assim que saíram, ouvi o clique da tranca. Fiquei sozinha, trancada por fora, exatamente como eu previra. Esperei alguns minutos, controlando a respiração, até ter certeza de que não havia mais ninguém na casa. Então, levantei-me com dificuldade fingida, arrastando os pés até a porta do quarto. Tentei girar a maçaneta. Trancada. Voltei para a cama e me sentei com cuidado. Tirei debaixo do colchão o pequeno gravador. A luz estava piscando. Tudo tinha sido registrado. As conversas, os planos, a seringa, a frase que ainda ecoava em mim. Amanhã tudo termina. Peguei o celular escondido dentro do forro da bolsa e enviei uma mensagem curta ao advogado. Eles foram ao cartório. Estou trancada. Tenho tudo gravado. A resposta veio quase instantânea. Fique onde está. A polícia já foi acionada. Meu coração disparou. A palavra polícia soava como uma promessa distante e perigosa ao mesmo tempo. A partir daquele momento, qualquer passo em falso poderia custar tudo, inclusive a minha vida. Voltei a deitar na cama, retomando a personagem da velha frágil, esperando. O tempo passou devagar, arrastado, como se cada segundo fosse um teste de resistência. Ouvi carros passando na rua, crianças brincando ao longe, um cachorro latindo no quintal vizinho. O mundo seguia normalmente lá fora, enquanto, dentro daquela casa, minha vida estava sendo negociada em papéis. Quase 2 horas depois, ouvi o portão se abrir novamente. Passos acelerados, vozes agitadas, o barulho de chaves. Meu coração quase saltou pela boca. Eles estavam de volta antes do que eu imaginava. Ouvi a voz da minha nora, exaltada. Está tudo quase pronto, só falta a última assinatura. E se ela não assinar? Perguntou meu filho com a voz tensa. Ela vai assinar, respondeu ela, firme. Já está fraca, confusa. Se resistir, a gente dá um jeito. Meu estômago embrulhou. Eles entraram no quarto logo em seguida. Minha nora trazia uma pasta debaixo do braço. Meu filho evitava me olhar diretamente. Mãe, precisamos que a senhora assine uns papéis, disse ele tentando soar calmo. Papéis? Perguntei com a voz trêmula. Para quê? Para o seu tratamento, respondeu ela rapidamente. Coisas burocráticas. Ela colocou a pasta sobre minhas pernas. Abriu na página certa. Estendeu-me a caneta. Aqui. Aquele era o momento decisivo. Se eu assinasse, tudo se perderia. Se eu não assinasse, eles poderiam reagir de forma imprevisível. Minhas mãos tremiam de propósito quando peguei a caneta. Eu não consigo ler direito, murmurei. Não precisa ler, disse ela, impaciente. Confie. Olhei lentamente para o meu filho. É para o meu bem mesmo? Ele hesitou por um segundo apenas. Mas naquele segundo eu vi tudo. Culpa, medo, ambição. E acima de tudo, a decisão já tomada. É, respondeu ele. Abaixei a cabeça, abaixei também a caneta e, de repente, deixei-a cair no chão. Minha mão. Não consigo segurar. Minha nora bufou irritada. Ajoelhou-se para pegar a caneta. Foi nesse instante que ouvi, ao longe, o som que eu vinha esperando e temendo ao mesmo tempo, o das sirenes. Primeiro distante, depois mais próximo, e então inconfundível. A expressão no rosto dela mudou de imediato. O que é isso? Ela murmurou. Meu filho empalideceu. Deve ser outra coisa. Mas as sirenes se aproximavam cada vez mais, até que o som parou bem diante da casa. O portão foi aberto com força. Batidas firmes ecoaram na porta da sala. Polícia! Abram a porta! O rosto da minha nora se contorceu em ódio puro. Ela me lançou um olhar que jamais esquecerei. Um olhar de quem foi interrompida segundos antes da vitória final. O que você fez? Ela sibilou. Minha voz saiu fraca, mas verdadeira. Eu sobrevivi.
Os passos apressados, os gritos, a correria tomaram conta da casa. A porta do quarto foi escancarada por policiais uniformizados. Armas não estavam em punho, mas a tensão no ar era palpável. Dona Helena? Perguntou um deles, aproximando-se com cuidado. Sou eu, respondi, com os olhos marejados. Eles se posicionaram entre mim, meu filho e minha nora. A senhora está segura agora. Minha nora começou a gritar, a acusar, a dizer que eu era confusa, que estava delirando. Meu filho permanecia estático, pálido como um morto em pé. Temos gravações, documentos, movimentações bancárias e um pedido de interdição fraudulento, disse o policial. Tudo já foi confirmado. A máscara caiu. Naquele momento, ali, diante de todos, eles já não eram mais os donos da minha vida. E eu já não era mais a velha fraca que fingira ser. Mas enquanto eles eram conduzidos para fora da casa, algemados, eu ainda sentia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo da revelação pública. Quando as portas da viatura se fecharam atrás de mim naquela noite, não foi apenas o barulho do ferro que ecoou nos meus ouvidos. Foi o som simbólico de algo muito maior se encerrando. Enquanto a cidade passava pela janela em flashes de luz e sombra, eu não pensava nos crimes, nos documentos falsificados, nem mesmo na prisão que aguardava meu filho e minha nora. Eu pensava no bebê que um dia eu embalei no colo. Pensava em como a vida às vezes constrói monstros com as mesmas mãos que antes pediam carinho. Na delegacia, fui tratada com respeito e cuidado. Prestei depoimento por horas. Ouvi as gravações sendo reproduzidas em voz alta. Cada frase dita por eles agora soava ainda mais cruel quando ecoava diante de estranhos. Vi os investigadores trocarem olhares sérios, atentos. Não era mais apenas um drama familiar. Era crime. Era esquema. Era destruição planejada. Quando finalmente me liberaram, já seria amanhã. O céu ainda tinha aquele tom acinzentado de quem hesita entre continuar triste ou voltar a clarear. Fui levada para um hospital para exames, porque os policiais suspeitavam que as injeções que me aplicaram não eram apenas vitaminas, como minha nora dizia. O laudo médico confirmou depois que eu vinha recebendo substâncias que me deixavam sonolenta, vulnerável, confusa. Não o suficiente para me matar rápido. Apenas o suficiente para me tirar a defesa. No hospital, vi pela primeira vez meu filho algemado sendo conduzido por um corredor diferente do meu. Ele não me olhou. Talvez por vergonha. Talvez por medo. Talvez por já não existir nada entre nós dois capaz de sustentar um olhar. Recebi alta ainda naquele mesmo dia e fui direto para a casa da minha amiga. Aquela que havia me acolhido no início de tudo. Pela primeira vez em meses, deitei em uma cama sem trancas, sem seringas, sem vigilância. Dormi por horas seguidas, num sono pesado, mas limpo. Um sono sem ameaças. Nos dias seguintes, tudo veio em avalanche. Advogados, investigadores, bancos, perícias. Descobriu-se que minha nora operava, havia anos. Pequenos golpes com idosos usando empresas de fachada. Meu filho não havia sido apenas um cúmplice passivo. Ele tinha plena consciência de tudo. Dívidas antigas, investimentos fracassados, luxo acima do que podia pagar. Ele se vendeu aos poucos. E quando percebeu, já estava completamente nas mãos dela. O pedido de interdição foi oficialmente anulado. As transferências bancárias foram bloqueadas e parte do dinheiro recuperada. A casa voltou legalmente para o meu nome, agora protegida por ordem judicial. Eles foram indiciados por fraude, falsificação de documentos, cárcere privado, tentativa de estelionato e associação criminosa. A cada nova informação, eu sentia uma dor diferente nascer dentro de mim. Não era apenas raiva, era luto. Um tipo de luto sem velório. Um luto pelo filho que ainda respirava, mas que eu já não podia chamar de meu da mesma forma. Meses depois, aconteceu a audiência final. Entrei na sala com passos controlados, mas o coração batia descompassado. Meu filho estava lá. A nora também. Ambos com a expressão dura, muito diferente da postura altiva que exibiam em casa. Quando fui chamada a falar, levantei-me lentamente. Olhei para ele uma última vez. Pela primeira vez desde tudo o que aconteceu, nossos olhares se cruzaram sem máscaras. Vi ali um homem quebrado, sim,
mas também vi alguém que escolheu me destruir. Eu não estou aqui apenas como vítima, comecei, com a voz firme apesar do tremor no corpo. Estou aqui como mãe. E como mãe, eu falhei ao achar que amor sozinho impediria alguém de se tornar cruel. Ele baixou a cabeça. Em nenhum momento eu desejei mal ao meu filho, continuei. Mas ele desejou a minha ausência. Planejou a minha incapacidade. Autorizou que me roubassem enquanto eu acreditava estar festejando o Natal em família. A juíza escutava em silêncio. Hoje eu não o amaldiçoo, eu disse. Mas também não o absolvo no meu coração. Ao final da audiência, a sentença veio como um peso final caindo sobre todos. Prisão em regime fechado para a nora. Meu filho recebeu uma pena menor, por colaboração após a descoberta, mas ainda assim suficiente para carregar o nome de criminoso por toda a vida. Não houve comemoração. Não houve alívio completo. Houve apenas encerramento. Quando saí do fórum, o céu estava azul. Um azul intenso, quase irônico. Respirei fundo como quem volta à superfície depois de muito tempo submersa. Voltei para minha casa semanas depois. Nada estava no mesmo lugar. Algumas coisas nunca seriam recuperadas. Outras perderam o sentido. Mas, ao atravessar a porta da sala, senti algo que há muito eu não sentia. Pertença. Aquela casa ainda era minha. Aquela vida ainda era minha. Passei noites em claro nos primeiros tempos. Sonhava com seringas, com papéis sendo assinados por mãos que não eram as minhas, com portas sendo trancadas. Acordava suada, o coração disparado. Mas aos poucos fui voltando a confiar no silêncio. No relógio que marcava as horas sem me ameaçar. No telefone que vibrava sem medo. Hoje, aos 65 anos, eu vivo de forma simples. Faço compras sozinha. Caminho pela praça. Tomo café olhando a rua passar. Coisas banais que para mim, agora são símbolos de vitória. Não falo mais com meu filho. Não por ódio, mas por sobrevivência emocional. Algumas relações adoecem de um jeito que só a distância pode curar. Quando alguém me pergunta se eu perdoei, eu respondo com a verdade. Eu escolhi não viver mais presa à culpa dos outros. Isso já é liberdade suficiente. Naquela noite de Natal, eu quase perdi a minha vida sem que ninguém percebesse. Hoje, eu a vivo com a consciência de quem despertou a tempo. Enterrei um filho em vida, mas salvei a mim mesma. E isso, para mim, valeu mais do que qualquer herança. Hoje, quando o sol entra pela janela da minha sala logo cedo, eu ainda demoro alguns segundos para lembrar que estou segura. É estranho como o corpo demora mais do que a mente para entender que o perigo passou. Às vezes acordo assustada, procurando por passos no corredor ou pelo som de chaves na porta. Mas então olho ao redor. Vejo meus móveis, minhas plantas, meus objetos simples. E respiro. Está tudo em silêncio. Um silêncio que agora é meu aliado, não meu inimigo. Aprendi que a pior prisão não é feita de grades, mas de confiança quebrada. Perdi um filho sem enterrá-lo. Perdi uma nora sem nunca tê-la conhecido de verdade. Perdi anos acreditando que amor era suficiente para proteger qualquer coração. Não era, mas ganhei algo que vale mais do que tudo o que tentei proteger com tanto medo. Ganhei a mim mesma de volta. Hoje, faço questão de escolher cada pequeno detalhe da minha vida. O horário que acordo. O que como. Para onde vou. Com quem falo. Coisas simples, que antes eu fazia sem perceber, agora tem valor de vitória. Porque ninguém mais decide por mim. Ninguém mais assina meu destino com a minha mão. Se existe algo que desejo para quem ouve a minha história, é que ninguém precise chegar ao limite que eu cheguei para aprender a se proteger. Desconfiança também é uma forma de amor próprio. Atenção também é cuidado. E silêncio demais, quase sempre, esconde algo perigoso. Eu quase fui apagada, mas acordei. E hoje, eu escolho viver. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal e deixe sua curtida. Sua curtida me mostra que você se importa com histórias reais, fortes e necessárias como essa. Comente aqui embaixo. O que você achou dessa história até o final? E o que você faria no meu lugar? E não esqueça de dizer de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários com muito carinho.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esse alerta hoje. Obrigada por ficar comigo até o final. Às vezes, ouvir uma história também é uma forma de salvar uma vida.